Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque. Sextou, 5 de setembro, sexta-feira. Vamos às notícias do Fogão. Vamos falar de NFL também hoje? Vamos falar de NFL e de seleção brasileira, enfim, assuntos aí um pouco aleatórios, nem tanto, né? Já que o Botafogo está retomando as atividades, né? O Botafogo ontem voltou a se apresentar no Espaço Lonier, teve alguns dias de folga, né? Devido à data FIFA, e duas novidades, né? Uma delas, o Chris Ramos, que tinha ficado fora do último jogo, né? Contra o Bragantino por conta do protocolo da concussão, né? Tudo certo com o Chris Ramos, tudo beleza. E o Cuiabano, né? Que foi aquela situação curiosa, né? A volta dos que não foram, né? Foi até a Inglaterra, assinou com o Nottingham Forest, enfim, acabou emprestado de volta, reapareceu no bid, né? Cuiabano está de volta e deu entrevista aí ontem falando como se fosse um novo reforço, só que, né? Ficou alguns dias fora apenas. Carlos, o que isso mexeu, né, com a questão do bid? Por que o Cuiabano não pode enfrentar o Vasco, só pode enfrentar o São Paulo? A situação é a seguinte, pelo regulamento da Copa do Brasil, houve, né, um novo contrato, quer dizer, mesmo ele reaparecendo agora no bid, quando começou a disputa com o Vasco, semana passada, ele não estava, né? Ele estava, aí saiu e agora voltou com um novo contrato, acho que dá para entender, né? Então, por isso, ele não está apto a entrar em campo no jogo agora do dia 11 no Newton Santos, tá? Em relação ao Campeonato Brasileiro, tá tudo ok, ele pode jogar novamente contra o São Paulo, o jogo do Morumbi no domingo, dia 14, é isso, né? Enfim, então é curioso, né? A gente vê aí um cenário, coisas que só acontecem com o Botafogo, mas pelo menos aí nesse aspecto foi positivo o Botafogo contar com o Cuiabano até o final do ano, né? Então, elenco se representou, tudo normal, claro, com alguns jogadores aí que estão desfalcando por conta de estarem servindo as suas respectivas seleções, né? Já falei aqui ontem, repito, já que a gente tem uma audiência rotativa, né? O Jordan Barreira no Sub-20 da Colômbia, o Álvaro Montoro no Sub-20 da Argentina, Natan Fernandes, Sub-20 do Brasil, e nas seleções principais, Savarino na Venezuela, Vitinho no Brasil, eu já ia falar o Luiz Henrique, né? Botei inclusive na capa aí, calma, eu vou falar da atuação do nosso, né, eterno Pantera no jogo de ontem. Falando rapidamente aqui sobre o Savarino, a Venezuela jogou e perdeu lá no Monumental de Nunes, 3-0 para a Argentina, Almada jogando muito bem, por sinal, pelo lado da Argentina. Então, reencontro aí de Almada e Jefferson Savarino lá no cenário da glória eterna, né? 3-0, a seleção da Venezuela é fraca, não jogou bem, Savarino jogou 66 minutos, foi substituído apenas já na parte final da partida. Enfim, então isso aí em relação ao Savarino. Vou fazer aqui um adendo rápido, um parênteses, né? Uma curiosidade. A Câmara do Rio de Vereadores aprovou que o dia 30 de novembro seja considerado o Dia do Botafogo Continental, né? Então, mais uma homenagem aí justa, né, ao nosso eterno 30 de novembro de 2024. Então, eternizado, já que eu falei do Monumental de Nunes, ontem um retorno muito feliz para o Almada, não tão feliz assim para o Savarino nesse jogo entre Argentina e Venezuela. Bom, vamos lá, vamos falar então de Brasil. Vitinho, nosso, né, estava ontem com a camisa 13, acabou não jogando, né? A gente já imaginava que ele não atuaria, né? Ficou ali no banco, mas o nome do jogo foi Luiz Henrique, né? Ah, Carlos, mas o Luiz Henrique não é mais do Botafogo, gente, né? Pelo amor de Deus, ele não é do Botafogo, mas foi o nosso grande nome, né? Um dos grandes nomes do ano passado, tá sempre postando coisas do Botafogo. Ontem mesmo postou, anteontem, né, no lançamento da camisa, postou, aproveitar que estou no Rio, vou comprar a camisa nova, branca e tal. Então, um cara muito conectado com o Botafogo, e essa conexão Botafogo, Seleção Brasileira, que é histórica, né? De repente, você aí que está me assistindo, eu sei que a maioria sabe, mas quem é da nova geração, é importante a gente sempre lembrar, né, que Botafogo e Seleção Brasileira, né, o sucesso da Seleção Brasileira sempre esteve ligado ao sucesso do Botafogo, né, e vice-versa,
Então, mais uma vez isso aí ficou provado, né? Luiz Henrique hoje não é mais jogador do Botafogo, mas virou botafoguense sim, né? Para desespero dos tricolores. Enfim, é claro que ele tem carinho pelo Fluminense, óbvio, mas assim, ele ontem, inclusive na entrevista pós-jogo, falou, né? Vi muitas camisas botafoguenses, vi muitos torcedores botafoguenses aqui no Maracanã me apoiando, isso me deu muita força. Resumindo, né, o que foi a partida. O Brasil só na frente com o gol do Estevão, né? Partida morna, nada demais, né? E aí o Luiz Henrique entra no segundo tempo e transforma o jogo em questão de 5 minutos ali no máximo, faz a jogada do segundo e do terceiro gol. O segundo gol dá na cabeça, né, do Paquetá, e o terceiro gol, uma jogada ali que acaba o Bruno Guimarães fazendo gol. As duas bolas quase que poderiam ter sido gol direto do Luiz Henrique, né? Essa que é a verdade. O primeiro, uma assistência maravilhosa, né? Assim, foi o famoso faz, né? Que a gente na pelada fala faz, que é o Paquetá botou para dentro. E o segundo, uma jogadaça também do Luiz Henrique. Acho que o Brasil ganha muito com isso, porque o Ancelotti pai, né? O Carlo Ancelotti, vê que o Luiz Henrique tem que ser titular loucura, como diria o Depp, dessa seleção, né? Não tem como ficar de fora. Luiz Henrique, todas as vezes que foi chamado, né, na seleção, ele correspondeu, fez gol, inclusive contra o próprio Chile, né? No primeiro turno tinha feito gol lá no Chile, na época com o Igor Jesus também, né? Enfim, então o Luiz Henrique sempre correspondeu, aquele cara que veste a amarelinha como se estivesse vestindo a camisa do Botafogo, vai lá e arrebenta. Grande atuação. O nome do jogo, né? Sensacional, então a gente fica muito orgulhoso aí do Luiz Henrique e saudoso também, né? O quanto que ele poderia estar nos ajudando, essa que é a verdade. Mas, enfim, foi muito bom a gente ver de pertinho novamente o LH, eterno LH, camisa 7. Falei do Paquetá, me lembrei de apostas esportivas, enfim, o Paquetá tá liberado, né? Foi liberado aí depois de um longo processo lá na Europa. Aqui no Brasil, por sua vez, o Bruno Henrique foi julgado, né? Ah, Carlos, mas isso é notícia do Flamengo, não é do Botafogo, isso aqui é um canal. Mas é importante a gente falar, porque às vezes passa batido, né? A mídia passa nesses assuntos. O Bruno Henrique foi considerado culpado, pegou 12 jogos de suspensão, esses 12 jogos que ele vai cumprir no Brasileiro. Por que ele vai cumprir no Brasileiro? Porque a pena não atinge Libertadores e Copa do Brasil o Flamengo não participa mais, já foi eliminado. Então são 12 jogos e 60 mil reais que o Bruno Henrique vai pagar por ter se envolvido aí. A conclusão eu deixei para vocês, né? É isso. Imaginem se fosse algo com o próprio Luiz Henrique, né? Que no passado se falou de tal, que a mídia fazendo escarcéu, né? Agora foi com o Bruno Henrique, enfim. Galera, vamos lá. Segunda-feira, 18 horas, loja de General Severiano. Eu vou estar de folga segunda-feira, então eu vou tentar dar um pulinho lá, tá? O lançamento do livro Tempo de Botafogo, tá? Do Rafael Cazé e do Cláudio Portela. Lançamento às 18 horas na loja do Fogão em GS, tá? Com presenças ilustres, além dos autores, naturalmente, do Marçal e do Alexander Barbosa, tá? Então, quem puder chegar lá, segunda-feira, 18 horas, para o lançamento, né? Adquirir o livro, pegar os autógrafos e, quem sabe, aí, tirar uma foto aí com os nossos ídolos lá em General Severiano. Vou tentar chegar lá. Depois eu aviso, se eu conseguir, né? Ou se você chegar lá, também dá aquele alô, que é sempre um prazer aí encontrar a galera que me segue aqui no canal, a galera aqui do Rio, né? Porque o Brasil todo acompanha e é muito legal. Galera, para fechar, hoje tem futebol americano. Eu sei que muita gente não acompanha, não torce, não sabe direito as regras, mas para mim tem um significado especial, porque eu passei a acompanhar o futebol americano em 94 para 95, quando o Chargers, na época ainda era, em vez de Los Angeles, era San Diego, tá? Era San Diego Chargers, chegou à final do Super Bowl, acabamos perdendo para o São Francisco, né? E foi o período que eu morei lá em San Diego, isso há quase 30 anos atrás, né? 30 anos atrás praticamente, e eu comecei a acompanhar o time, enfim. Desde então, né, me tornei um torcedor do Chargers, que jogará hoje à noite na Neoquímica Arena, 9 da noite,
transmissão da ESPN, da Disney, Casa TV, Sport TV, enfim. Então tem um significado muito bacana, assim. Enfim, estou lamentando não estar em São Paulo, né, para acompanhar. Inclusive a minha filha mandou uma foto sensacional, que ontem teve um pré-jogo, né, do Chargers, ações, né, que a NFL está fazendo para entrar no Brasil, tudo. Então era reunindo os torcedores do Chargers lá, acho que na Vila Madalena, se não me engano, e no bar, na parede, ela falou assim: pai, acha o Botafogo aí na foto. Eu falei: Botafogo? Como assim? E no bar tem uma foto, eu acho que é o Garrincha, eu não consegui ver direito, mas uma foto antiga de um Botafogo e Vasco, né, na parede. Então tinha o Botafogo ali junto também, enfim, que naturalmente arrepia a gente sempre, né? Então é isso, vai ter um jogo que é uma grande rivalidade, né? Los Angeles Chargers contra Kansas City Chiefs, que é um jogo da AFC West, né? Lá nos Estados Unidos eles dividem Liga Nacional, Liga Americana e depois também por região, né? Então os times da mesma conferência, do mesmo grupo, né? Vamos dizer assim, que jogam entre si também com equipes de outros grupos, né? Tentando explicar assim a grosso modo. Então é uma grande rivalidade, não é a maior rivalidade. O maior rival do Chargers são os Raiders, né? O famoso Raiders, que é popularzão, né? Lembra, tem outro time aí no futebol brasileiro. O Raiders também já mudou de cidade várias vezes, é até difícil de acompanhar. Era Los Angeles antigamente, virou Oakland, durante muito tempo foi Oakland, aí agora está em Las Vegas, construiu um estádio lá em Las Vegas, enfim. Então isso é uma característica do esporte norte-americano, dessa mudança de sedes, né? Quando o Chargers saiu de San Diego, foi muito sofrido para os torcedores, né, para a gente, porque é como abandonar ali as suas raízes, né? Mesmo San Diego e Los Angeles ficando ali a cerca de 1h30 de carro, né? São cidades muito próximas, mas teve esse lado assim afetivo, digamos assim. E tem um pouco a ver, né, fazendo aí um paralelo com essa questão toda hoje de multiclubes, né, como as coisas mudam. Uma hora o Botafogo é da Eagle, daqui a pouco, de repente, o Botafogo vai estar junto com o Marinakis, né? Texton, Marinakis. Então, isso é uma coisa que o americano lida com mais facilidade, entre aspas, né? Porque, como eu disse, o torcedor sofreu essa mudança de base, né, do time. Às vezes tem mudanças maiores, muda de estado, né? Nesse caso, San Diego, Los Angeles, foi uma mudança, como eu disse, como se mudasse do Rio para Niterói, ou de Niterói para o Rio, né? Melhor dizendo. Mas às vezes muda de estado, enfim, tem mudanças assim muito grandes lá nos Estados Unidos, não só na NFL, mas também em outros esportes norte-americanos, basquete também, né? Times que mudam, enfim, não vou conseguir agora lembrar exemplos, mas você que acompanha o esporte norte-americano vai lembrar, de repente comenta aí embaixo, né? Times que mudaram de sede e de nome, enfim. Beleza? Então é isso, 9 da noite. Chargers não é favorito, Chiefs é a equipe que está aí no hype, né? Mas vou torcer e vou acompanhar, vai ser legal, né? Uma pena que eu não vou conseguir ir, Itaquerão. Minha filha falou assim: pai, já que a gente não vai nesse jogo do Chargers, então você tem que me prometer que a gente vai no jogo do dia 13 de dezembro em Itaquera. Jogo 13 de dezembro, Itaquera, qual é? Não, Botafogo, Corinthians e Botafogo jogam 13 de dezembro, então tá bom. Promessa feita aí pra Bianca. Beleza? Galera, deixa seu like, comenta aí embaixo, tamo junto, aquele abraço. E vamos curtir esse dia aí, pós-vitória do Botafogo, digo, Seleção Brasileira, com o LH. Tamo junto, abraço, valeu.